E porque é segunda-feira, a atualidade é comentada no CM Jornal por Pedro Santana Lopes. Boa noite. Olá, boa noite. Vamos começar pelas palavras do Primeiro-Ministro, que nunca como agora admite a possibilidade de um segundo resgate. Mas quando ouvimos Pedro Passos Coelho a admitir esse cenário, ele afinal culpa os mercados ou mesmo Paulo Portas? Do que se ouviu na televisão, ficou sem se perceber, mas ficou-se mais com a ideia de que culpa ambos. Eu acho que foi surpreendente. Paulo Portas, note-se, proferiu aquela frase: estivemos no fundo, saímos do fundo, batemos no fundo, mas já não voltamos ao fundo. Eu acho que não era Fundo Monetário Internacional que ele queria dizer, era o fundo do buraco, digamos assim, que falou o engenheiro José Sócrates quando regressou às intervenções públicas. Eu devo dizer que há aqui uma senha, parece autodestruidora, no centro-direita, na coligação do governo, que é estranha. E o próprio Primeiro-Ministro voltar a falar da crise de julho é surpreendente, porque junto com o discurso do segundo resgate, a incompreensão dos mercados, Marcos Mendes disse há 2 dias que parece que Passos Coelho e Cavaco Silva já dão para adquirir o segundo resgate. Mas isso é uma coisa. A outra é todo este processo a que assistimos desde 12 de setembro, quando foi decidida em Conselho de Ministros a tal convergência das pensões. Assim, suddenly, repentinamente sai aquilo a frio. A campanha autárquica aí, a pré-campanha estava a correr bem para os candidatos do PSD e do CDS. De repente vem aquele duche frio em cima. Eu mal ouvi aquela notícia, pensei, bem, quiseram provar a António José Seguro que não escondem nenhuma medida difícil para depois das eleições. Porque quando se anuncia a 3 semanas de eleições que se vai mexer nas pensões acima de 700 euros, que são tantas, são milhões, bem, é dar por adquirido que não se quer ter um grande resultado nas eleições. Faz-me lembrar um pouco o que aconteceu com Berta Cabral o ano passado na campanha dos Açores, que à frente, quando começou a campanha, levou com a TSU a meio, um bombardeiro, e de repente teve o resultado que teve. Eu acho que isto é complicado. É evidente que não se podem gerir as decisões do Governo em função de calendários eleitorais. É bonito. Mas, quer dizer, também quando se tomam decisões muito difíceis em cima de eleições, tem que se ter o cuidado a explicar ainda melhor. Porque senão o que é que se vai fazer? Vai-se distorcer o resultado das próprias eleições que estão em curso. Os autarcas, eu acho que é preciso esta semana, da parte de todos os quadrantes, especial respeito por aqueles que estão na disputa eleitoral. Eu já fui a vários sítios do país, vejo até muita gente que não é candidata, que vai às sessões, quer ouvir, quer esclarecer, numa quantidade, numa dimensão que me tem surpreendido. Mas quer dizer, de repente agora levam com esta discussão outra vez no seio da coligação e assistiu-se este milagre. António José Seguro, que nós todos aqui, cada um na sua posição, os senhores como jornalistas, vocês com um ângulo de observação diferente, mas dávamos por debilitado alguém que estava numa posição muito difícil, da qual dificilmente sairia. António Costa já à porta do Largo do Rato. Neste momento temos António José Seguro a recuperar a entrada da última semana. Manifestamente, eu tenho reparado nas assistências, na maneira como as pessoas o ouvem. Aqui há 2 semanas as assistências eram pequenas e as pessoas estavam sempre distraídas. Agora, ele conseguiu chamar o debate para os temas que ele próprio escolheu. O próprio segundo resgate, o Primeiro-Ministro foi atrás dele, de facto. Aí Paulo Portas não foi atrás dessa conversa, julgo eu. E Seguro hoje destaca precisamente o fracasso de, neste 23 de setembro, Portugal não ter regressado aos mercados. Não. Seria hoje, pelo menos... E é sem dúvida um malogro, é uma desilusão. Não é por acaso, agora compreende-se melhor porque é que Vítor Gaspar bateu com a porta em julho, quer dizer, porque ele também fazia ponto de honra no regresso de Portugal aos mercados. Há aqui um falhanço coletivo. E eu penso que Governo e oposição devem dividir as responsabilidades metade-metade. Porque não são capazes, de facto, lá veio o Presidente falar outra vez na necessidade de um acordo. Eu acho que se qualquer um de nós, os portugueses que estão em casa, fossem apostados a dizer assim, eles vão ter que sentar à mesa outra vez ou não? Vão ter que se entender outra vez ou não? Cada um de nós tem quase certeza que apostava no sim. Quando o Presidente pede esse
Cavaco Silva insiste novamente nesse acordo de salvação nacional, pode ser um indicador de que o Presidente está mesmo convencido que o segundo resgate está a caminho? Pode. Ou seja, de que Portugal não consegue atingir agora os seus objetivos, não consegue regressar aos mercados com esta taxa de juros e, portanto, vai ser necessário um segundo pacote de financiamento. A palavra resgate pode ser muito dura, mas quem a tem usado são os principais responsáveis políticos. Não é o senhor, nem sou eu, são eles nos discursos que fazem, falam em segundo resgate. Um resgate é a libertação de alguém que está raptado, condicionado, e nós de facto estamos. E portanto é salvar alguém. É de facto, não é falar num financiamento, não se fala de uma reestruturação da dívida, portanto, há aqui uma dramatização da parte da própria maioria que me custa a compreender. Porque é que o Primeiro-Ministro vem lembrar a crise de julho outra vez? Ou seja, diz-se em expressão popular, lamber as feridas, pôr o dedo na ferida, perdão. Porque é que vem pôr o dedo na ferida? Quando ele no Parlamento já tinha dito o contrário. Pois. E eu até tenho dúvidas que as taxas de juros tenham subido, pelo que estive a ver, tenho que ver outra vez, logo a seguir ao regresso digamos assim, do entendimento entre o Primeiro-Ministro e o Vice-Primeiro-Ministro, tenho a ideia, as taxas de juros baixaram um pouco, depois voltaram a subir outra vez, nomeadamente com a decisão do Tribunal Constitucional. E, curiosamente, o Primeiro-Ministro muda aqui, esta semana, o ângulo de ataque do Tribunal Constitucional, pareceu-me para a própria coligação. E depois diz, mas o Governo está mais forte. O Primeiro-Ministro disse isso. Mas diz, mas só nós cá dentro é que percebemos. Lá fora ainda não, ainda se fazem sentir lá fora os efeitos da crise aberta por Paulo Portas. Pacheco Pereira até lhe chamou a crise Portas. E escreveu no Público, a partir de agora pode ficar assim conhecida para a história. O que é, lá está, o centro-direita em araquiri público. É o que parece. E isto não faz sentido, não ultrapassa a capacidade de compreensão de um ser medianamente colocado, não se consegue entender. E como digo, eu não vou dizer que ele estava morto, vou dizer ressuscitaram seguro, mas ressuscitaram seguro para as autárquicas. António José Seguro entra na última semana com força. Eu espero que esta semana os líderes da coligação, que até vão estar juntos, em alguns, pelo menos em Sintra, ali, que iam estar juntos amanhã, julgo eu, pronto, que não façam declarações dúbias, equívocas outra vez, mas mesmo sem as declarações. Houve uma dinâmica que se sentiu no ar, desde isso das pensões, começaram na inquietação, inquietarem-se a si próprios, uns com os outros. Sentiu-se desde há uma semana e tal, 2 semanas. Quando tudo, de facto, parecia encaminhar-se, lembra-se de dizermos aqui, não, tudo parece encaminhar-se para o PSD, afinal, não vai ter um resultado tão mau como se pensava, o PSD e o CDS. Neste momento, e já que estamos a menos de uma semana, estamos a 5 dias de acabar a campanha, todos nos atrevemos a vaticinar que o PSD pode ter um resultado pior do que se esperava aqui há uma semana. E isso é prejudicial para os candidatos do PSD e também do CDS, que estão, nesta altura, de acordo com as sondagens, taco a taco e que até podem vencer, mas com estas declarações do Primeiro-Ministro podem vir a perder, não é? Porque os indecisos, à última da hora, põem-se no lugar deles. Vem a coligação com notícias de desentendimento. E com esta notícia das pensões, um pensionista que tenha 700, 800 euros, que são muitos, vamos mexer na pensão. Estava indeciso em votar. Vai votar em quem? Não, vou votar no PSD ou no CDS porque vão mexer na pensão. Quer dizer, há aqui uma gestão política, confesso, que me ultrapassa. Pedro Santana Lopes, estas eleições autárquicas de 29 de setembro ficam para a história como o sufrágio onde se falou menos de poder local e de eleições locais, verdade? Porque nós o que vemos são os líderes nacionais a falar de política nacional. Sim, nem se falou, por exemplo, de reorganização administrativa do país, já que os líderes nacionais querem falar, o que é que pensam para os próximos anos do poder local em Portugal? Era interessante saber isso, nas finanças locais, no número de municípios, querem mudar ou não. Está bem, podia não ser muito popular falar nisso agora, mas nas atribuições e competências, na descentralização de mais competências para os municípios, novos impostos, nada, como diz, quase não se falou de poder local. Falou-se a culpa é de António José Seguro, outro fala-se a culpa é de Passos Coelho, Jerónimo de Sousa manda calar António Mexia, do Bloco de Esquerda fala de Rui Machete. Quer dizer, andamos nisto. Agora, poder local, como diz, nem vê-lo nos discursos
que andam por aí, praticamente, eu não estou em todo o lado, onde só nós vemos pela televisão, não é? Ou pela rádio. E por isso mesmo, deixe-me recuperar uma ideia sua da semana passada. Nós, na altura, discutíamos qual seria o balanço da noite eleitoral do próximo domingo, se a vitória nas autarquias mais importantes ou se o número de votos. Ora, com essa ascensão, com essa recuperação de seguro, de repente nós no próximo domingo, por exemplo aqui na emissão especial da CMTV, vamos estar a falar da importância dos votos mais do que nas vitórias das autarquias? Pode acontecer. A dimensão da abstenção é algo ainda dificilmente previsível. Estou convencido que ficará na casa dos 50% ou um pouco acima. O PS, eu estive a conferir entre 97 e 2009, nos melhores e piores momentos de Guterres, de Sócrates, teve sempre 37,5 em votos, 35,7, 34, teve 38 em 97, com Guterres no poder, mas veja, em 2009, com José Sócrates já em dificuldades, teve 37,5%. Portanto, aqui também há uma exigência para seguro. O PS teve o melhor resultado em votos nas autárquicas em 2009. Seguro não pode ficar abaixo disto também. Está a ver? Portanto, Passos Coelho e Seguro estão em dificuldades para a noite eleitoral. Porque Passos Coelho, por causa destas notícias sobre a coligação, que chegam lá fora, por causa da medida anunciada das pensões, e Seguro porque a fasquia está alta. Agora, câmaras que se davam aqui há uma semana ou duas para o PSD, Braga, Guarda, Coimbra, ou como possíveis para o PSD, neste momento diz-se não, se calhar afinal vão para o PS. Pode haver um novo efeito Berta Cabral? Pode haver. Gaia e Sintra, por exemplo, estão taco a taco, segundo se diz, aí não é para o PSD, entre independentes do PSD e candidatos do PS. O PS pode ter aí um empurrão, aliás, o que seguro vai a Sintra e a Gaia, exatamente esta semana. Portanto, há aqui, e é muito complicado isto que se está a passar, se isto produz efeitos nos resultados que se tornam piores do que se esperava, a reação dos autarcas, por exemplo, do PSD, pode não ser, dos candidatos, pode não ser muito agradável. Por isso, há aqui, de facto, um processo político cuja lógica dificilmente escapa, a não ser, de facto, que haja piores notícias no governo do que aquelas em relação à execução orçamental, por exemplo, do que aquelas que estão ao nosso alcance neste momento. Porque há aqui dois dados. Um é, dois fatores, a posição dos mercados, outra é o número, outra são os números da execução orçamental. Que aquilo que era conhecido aqui há pouco tempo, aqui há 2 meses, não eram maus. Não sei se entretanto pioraram. Agora, sinto que há algo que preocupa Pedro Passos Coelho e Paulo Portas. Eu disse aqui a semana passada, há uma regra de ouro nisto tudo. Repeti, regra sagrada, julgo que foi o que eu disse. É que não pode haver a mínima notícia de divergência entre o Primeiro-Ministro e o Vice-Primeiro-Ministro. Mas são os próprios protagonistas que... Parecia que estava a adivinhar. Não tenho a mania de que sou bruxo, nem pouco, mais ou menos, nem gosto de bruxo, mas para mim era uma regra sagrada. Quebrando-se a regra sagrada, é complicado para quem está no terreno a disputar eleições, para além das consequências, eu agora estou a falar de autarca, as consequências para o país. E eu não atribuo nem a Passos Coelho nem a Paulo Portas a responsabilidade pelos 7 e tal %. Eu atribuo ao nosso complicado sistema político e à falta de consenso entre o governo e a oposição. Isso é que nos distingue da Irlanda, isso distingue-nos agora da Alemanha, que rapidamente vai formar governo, seguramente com o acordo da Sra. Merkel do SPD, portanto distingue-nos de muitos outros países. Já lá iremos falar da grande vitória da Angela Merkel, também para a imagem e para a frase da semana escolhidas por Pedro Santana Lopes. Para já, doutor, e obviamente, por enquanto, é um exercício de pura especulação, mas vamos admitir que um segundo resgate pode estar a caminho. Qual é a solução do país? Novamente, vamos ter o Presidente a insistir no acordo de salvação nacional, mas com a Troika teremos PS, CDS e PS novamente a negociar como aconteceu em 2011, ou não será melhor o país partir para eleições antecipadas para que o novo governo, com uma nova maioria, possa negociar com os credores internacionais o segundo programa de resgate? Eu penso que se confirmar esta hipótese que anda aí de um novo pacote de auxílio, prefiro chamar-lhe assim, o segundo resgate, como alguns chamam, e têm chamado, eu acho que o quadro político se altera completamente.
E abre-se um novo ciclo que pode passar, de facto, não sei se passará por eleições, por novo governo, mas é um novo ciclo político. Eu não acredito que o PS aceite subscrever uma nova negociação com a Troika sem um novo governo ou novas eleições. Aí depende do Presidente da República a questão de novas eleições. Agora, é a própria coligação atual que está a dizer, pronto, este ciclo político pode estar a chegar ao fim, podemos ter que abrir um novo. Quando se fala em segundo resgate à beira da entrega de um novo Orçamento de Estado, veja, eleições autárquicas, entregar um novo orçamento, em que clima? Em que clima? Por isso eu acho que as coisas, a seguir às autárquicas, vão acelerar muito rapidamente no sentido de um esclarecimento cabal. O país não aguenta, não vai aguentar esta angústia, esta ansiedade de saber se afinal cumpriu ou não cumpriu, isso vem um segundo resgate ou não. É, acima de tudo, clareza, acima de tudo, clarificação. E, portanto, neste momento, parece que estamos com meias palavras. Mesmo as meias palavras nos surpreendem. Mas nós precisamos de uma palavra inteira. Costuma-se dizer para bom entendedor, meia palavra basta. Mas nós, eu já não sei se somos bons entendedores ou maus, tão fustigados que estamos. Mas ainda percebemos. Quando nos vêm falar nestas coisas é porque não há fumo sem fogo. Portanto, autárquicas não vão ser boas para todos. E por este andar, penso que para quem vão ser piores é para quem está no governo. Se forem, eu não acredito, antes da entrega do novo orçamento, que não haja uma clarificação. Pedro Santana Lopes, ainda em relação à declaração de Pedro Passos Coelho que está a provocar todo este tumulto, podemos ler nas entrelinhas esta questão de, se bem que ele fala na crise política, é certo, mas quando fala num segundo programa de ajustamento ou um segundo resgate, não sei qual a expressão mais acertada, há pouco tinha dito que o Governo mudou a agulha do discurso, mas não poderá também ser uma forma de pressão sobre o Tribunal Constitucional? Como quem diz, primeiro anunciámos os cortes de pensões de 10% e se não aprovarem, ou se não deixarem passar, desta é que é. Vem mesmo aí o segundo programa de ajustamento. Em certa medida sem dúvida, é uma forma de pressão. Só que é uma pressão um bocadinho... Não é clara do ponto de vista da comunicação política, é isso? Não. É um bocadinho distorcida, um bocadinho pífia, um bocadinho fraca, porque quer dizer, quem está a pressionar está a perder força atrás. Portanto, está a empurrar a parede, mas está alguém a tirar a força da pessoa que está a empurrar. A coligação que está a pressionar o Tribunal Constitucional está a tirar a força a si próprio. Portanto, é uma pressão um bocadinho sui generis, não eficaz. Eu acho que perde eficácia até pelo vetor comunicacional, como disse. Portanto, eu acho que estamos a caminho de outra nova fase. Quando nós todos pensávamos que com a crise de julho, que o Primeiro-Ministro disse reforçou o Governo, a posteriori, julgávamos que íamos calma e serenamente, tanto quanto possível, até 2015. E neste momento, não sabemos nada, só sabemos que nada sabemos. Vamos ver como é que fica o país depois de domingo. Agora, a imagem da semana escolhida por Pedro Santana Lopes, a Portugal Telecom, que inaugurou hoje o Data Center da Covilhã, é o maior centro de armazenamento de dados em Portugal. Pedro Santana Lopes, já estamos a ver as imagens. Sim, olha, isto para contrastar com esse clima negativo e de má onda, isto é Portugal naquilo que deve ser, e cumprimento a PT, investir no interior, fora dos grandes centros urbanos, apesar da Covilhã ser um centro urbano de média dimensão e progressivo, criação de emprego, grande à frente tecnologicamente, um investimento muito significativo, cerca de 90 milhões de euros, que suscita a admiração de todo o mundo. Zainal Baba a falar disto nas grandes cadeias de televisão mundiais. É um motivo de orgulho, um projeto também arquitetonicamente interessante, bem situado. É um motivo de orgulho para Portugal. Como disse, um dos maiores centros de armazenamento, portanto, do mundo. É Portugal à frente em matéria de inovação, de criatividade, de novas tecnologias. É um motivo para acreditarmos que, para lá das crises quase constantes, vamos conseguir ter futuro, se Deus quiser. E agora vamos à frase da semana, escolhida por Pedro Santana Lopes. A oportunidade hoje de ouvir alguma discussão em volta do relatório do FMI que supostamente se preocupa aparentemente com os excessos de austeridade.
E aquilo que eu constato é que existe uma hipocrisia institucional da parte do FMI. A frase de Marco António Costa, Pedro Adão Lopes, quando já não se está no governo, quando se é apenas vice-presidente de um partido, já se está mais à vontade de se dizer mais alguma coisa, não é? Lá está, mas eu diria que foi o primeiro dia do resto do primeiro ciclo de ajuda externa, se vier aí o segundo. Porque aqui marcou esta fase em que veio um ministro logo a seguir, que era o antecessor de Marco António neste cargo, dizer tem que estar tudo calado. Para Marco António e para os ministros do CDS também falaram nisto. Portanto, a questão não é só portas ou não portas, ou só Passos Coelho ou não Passos Coelho. De repente saltaram todos para a praça pública e começaram todos a dizer coisas, como dizia Raul Solnado, e os outros a mandarem calar. Lembra-se, Solnado tinha uma prima, que era a prima Georgina, que gostava muito de dizer coisas, que disse pois, e o Solnado dizia, a minha prima disse pois, gostava muito de dizer coisas. Aqui parece, de repente, tudo começou a gostar de dizer coisas, só que estas têm consequências complicadas para o país. Eu não estou a dizer que acho isto mal. Uma diferença de discurso entre o PSD e o Governo. Sempre fui um pouco defensor dessa linha. Mas atenção, tem que ser bem estruturado e, principalmente, é mais complicado quando estão a chegar as outras pessoas para a 8ª e 9ª avaliações. Mas, para mim, o problema não é esta declaração. É o contrário e a falta de articulação naquilo a que vamos assistindo. Por fim, as eleições na Alemanha... Desculpe, esta frase marcou um pouco, foi um pouco o pontapé de saída para esta confusão em que entramos. Por isso a escolhi. Temos agora uns minutinhos ainda para conversar a propósito das eleições na Alemanha. Não foi maioria absoluta, mas fica a ideia de que a Merkel foi uma grande vitória, mas um possível bloco central com a SPD muda ou não a política externa alemã, ou Merkel ganhou de facto uma legitimidade para continuar a seguir o mesmo trilho? Eu acho que sim. Acho que ela ganhou essa legitimidade. É evidente que se ela fizer coligação com a SPD tem que ser mais contemporizadora. Merkel, como tem sido sublinhado, nomeadamente desde ontem, é uma mulher muito pragmática. Eu conhecia, quando eu primeiro-ministro, ela ainda líder da oposição, é uma pessoa muito calma, serena, pragmática, como tem sido dito. Agora, eu no lugar dela, acho que era melhor, e para nós também, a Europa, ela fazer coligação com os verdes, se fosse possível. Lembra-se que os verdes já tiveram coligados com o Sr. Schroeder, era o Sr. Fischer, o Ministro dos Estrangeiros, que era um radical antes de ir para o Governo, e quando foi para o Governo, eu apanhei-o como Ministro dos Estrangeiros. Era um europeísta ótimo, calmo, sereno, problema nenhum. E, portanto, acho que apesar dos verdes terem ficado numa posição não muito eufórica eleitoralmente, cerca de 7,8%, na mesma dimensão que o Die Linke, eu acho que era mais fácil para a senhora Merkel governar, coligar-se com esse partido. Com o SPD, ela vai ter que abdicar um pouco de si própria. Para nós, Portugal, por muito paradoxal possa parecer, eu acho que era melhor ela ter tido a maioria absoluta. Porquê? Porque a Europa precisa de clarificação. Como eu dizia há pouco para Portugal, o pior que há são as águas turvas. Eu acho, apesar de tudo, se pensarmos bem, a senhora Merkel, se ouvimos os discursos que foram feitos na campanha eleitoral, foi quem menos quis deixar Portugal de fora dos dirigentes alemães todos. Ou seja, a senhora Merkel, que muitos setores portugueses olham como a inimiga dos países do Sul, mas apesar de tudo é quem nos quer melhor daquele grupo de dirigentes todos. Desde o outro da extrema-direita que não entrou, contra o euro, não estou a dizer que quem é contra o euro é de extrema-direita, os liberais ficaram de fora, também são um bocadinho duros, e o SPD também não tem mostrado não achar muita graça aos países do Sul. Portanto, acaba por ser a CDU-CSU, que teve 41,5%, o que, com os 8% dos verdes, dava a maioria absoluta de lugares no Parlamento com conforto. Com o SPD, acho que a Alemanha há hoje um artigo muito engraçado na imprensa portuguesa que fala disso. A Alemanha é líder, é grande. Há quem diga aquela frase de Kissinger, acho que é de Kissinger. A Alemanha é grande mais para a Europa e pequena demais para o mundo. A Alemanha também não gosta de afirmar demais a sua liderança, prefere ser uma Suíça. Ou seja, tem força, tem dinheiro, mas não quer liderar muito politicamente, até por causa dos traumas que tem. Portanto, tudo isto, junto com uma coligação que é grande demais, em que a identidade política se dilui, eu acho que pode ser complicado. Acho que a Europa precisa de uma Alemanha clara, uma voz firme, uma liderança firme. Mas, como disse, a vitória de Merkel é tão significativa que isto lhe dá uma força e uma legitimidade grande, e o líder do SPD, se mantiver o mesmo, Steinbrück, saiu algo enfraquecido das eleições.
Por isso eu estou convencido que a senhora Merkel, mesmo se fizer uma grande coligação, pode quase pôr e dispor. Mas eu preferia a aliança com os verdes. Pedro Santana Lopes, boa noite. Obrigado pela sua presença no CM Jornal. cmtv.sap.pt já a seguir ao mercado. Eu regresso mais à frente com o CM Sport. Boa noite. Continua com a CMTV. Os cabelos CMTV têm a assinatura Eduardo Botelho. A seguir, mercado. Eu sou a fada do bem e concedo-te 3 desejos. 3 passos para o lado, por favor. Classe A, agora com o novo motor A160 CDI, a partir de 26.700 €.